Como falar do coração de forma a ser interpretada corretamente? A gente vai olhar para isso, Mônica, sobre como falar do coração. Uma coisa é, se você falar sem julgamento, sem querer mudar a pessoa, sem impor nada para ela, você está falando a partir do coração. Quando a gente julga, quando a gente condena ou quer mudar o outro, a gente está falando a partir da mente. Entendeu? A partir do coração, a gente expressa como a gente se sente. Se alguém falou algo que afetou a gente, se você culpa a pessoa ou ataca ela, é a mente, é a partir da mente que está falando. Se você fala a partir do. O coração expressa aceitação. Quando você expressa aceitação, você está falando a partir do coração. Quando tem julgamento, é a partir da mente. Essa é uma forma simples e direta de perceber. Se você estiver julgando alguma coisa como certa ou errada, é a mente que está julgando. Se você tiver aceitação e olhar de forma inclusiva, você está falando a partir do coração. As ordens do amor, da constelação familiar, é uma forma de falar a partir do coração. Quando você fala com aceitação, quando você tem um espaço de acolher os seus pais no coração, ter uma imagem onde eles são grandes para você, quando você tem esse lugar, você fica mais conectado com as suas emoções. Falar do coração significa acolher as suas emoções e, de alguma forma, abrir mão do julgamento. Escolher ficar mais presente no momento. Me identifiquei muito com o que você mencionou em relação à conexão com nossas emoções. Isso caracteriza um desafio para mim. Isso, Tânia. Daí o caminho é, vou colocar assim, é sempre buscar ficar do lado das suas emoções. É quase como perguntar para você: o que eu preciso? O que eu posso fazer para mim? E se você tiver um ressentimento em relação a alguém, buscar formas de expressar. De preferência sem julgamento, porque quando a gente expressa com julgamento, querendo mudar o outro fica na defensiva. Daí dificulta a comunicação. Jaqueline, é essa a minha maior dificuldade, falar do meu ressentimento com minha mãe. Ela fica sempre na defensiva. Então, é que se ela fica na defensiva, pode ser que a forma como você está falando, ela está recebendo como um ataque. Se você buscar uma forma de expressar o que você sente, mas sem, de alguma forma, culpar ela, é quase como se fosse assim. É importante pensar nela como certa e que ela fez o melhor. E daí você expressa sem julgamento. Esse seria um caminho, mas também não tem fórmula. A gente precisa descobrir o nosso jeito. O Rodrigues Moraes escreveu: eu já tentei deixar com os meus pais o que é deles, mas sempre vem um gatilho e o ressentimento volta. O que posso fazer? Uma forma, Rodrigues Moraes, é o seguinte: se você identificar o que você gostaria de receber dos seus pais que você não está recebendo, daí você pode escolher dar para você. Se você der para você o que você quer receber dos seus pais e você não está recebendo, de alguma forma, assim fica mais fácil a relação com eles. Entendeu? Esse seria um olhar. Um outro olhar é o seguinte: o gatilho que ativa o ressentimento normalmente tem a ver com as emoções. Eles falam ou fazem alguma coisa, né? Que ativa o ressentimento. Então, experimenta cuidar das suas emoções. Experimenta, por exemplo, gatilho emocional é a tristeza. Se você cuidar da sua tristeza, se você acolher a tristeza, cuidar da sua criança, o gatilho te faz. É quase como se fosse assim, ó, se tem uma tristeza, essa vai ser o gatilho. Ela é o gatilho. Se você cuidar da sua tristeza, se você der acolhimento para você, o que a outra pessoa fala vai incomodar menos. Você consegue lidar com manifestações emocionais com mais estabilidade, fica mais fácil. A Regiane, pode se limpar e perdoar a mãe sem precisar falar com ela? Sim. Apenas ir mudando e suavizando a relação? Regiane, então, o que a gente vai fazer como exercício daqui a pouco é exatamente isso. O trabalho do perdão é de você com você. É muito interessante isso. A gente não precisa necessariamente expressar para a pessoa. Se você quiser, você pode. Mas não necessariamente, porque o ressentimento é com a gente primeiro. A gente se ressente, então eu me ressenti com o meu eu que queria conexão com meu pai, na minha infância. É como se eu precisasse ressentir com o meu eu emocional, porque uma parte minha buscava ele, e ele não estava disponível.
Ele agia de uma forma que eu ficava triste, com raiva. Então, tentava conexão. E tinha, em algum momento, uma decepção, um afastamento. E aí ficava nesse ciclo. Eu precisei ressentir com o meu eu emocional. Eu lembro de ter ido dormir uma vez dizendo que eu ia sentir raiva do meu pai, que era o meu mantra. Dormi falando isso, então funcionou. Tipo, sei lá, fixei em mim que eu ia sentir raiva. Daí funcionou. Porque alguma coisa que eu fiz e aí não pude me expressar e foi um acúmulo de coisas de várias vezes em que eu me senti reprimido, sem escuta. Então, o ressentimento foi uma forma de me proteger. Funcionou, porque me permitiu seguir meu próprio caminho. A raiva está por trás do ressentimento, muitas vezes. E a raiva é uma energia de mudança. Então, se você canalizar a raiva para fazer coisas, para se superar, é uma forma positiva. Mas em algum momento é importante lidar com o perdão. E é disso que eu vou falar agora, tá? Vou entrar na solução. A Regiane escreveu: eu faço assim, e funciona. Quem tem que olhar as minhas emoções e mudar sou eu. É isso mesmo, Regiane. E aí, quando você se perdoa, fica mais fácil a relação, tá? Então, como resolver o perdão? Como perdoar? Primeiro, você precisa aceitar que você tem mágoa, que você não consegue perdoar. Você não pode se forçar a perdoar. Se você não quer perdoar, não perdoa. É importante aceitar a dificuldade de perdoar. Se você aceitar que você não consegue perdoar, aí você começa a mudar. Toda mudança precisa começar com a aceitação. Quando você aceita o que você sente, aí você consegue mudar. Então, e como você aceita que você tem mágoa ou ressentimento e aceita que está tudo bem? Olhando positivo. Se eu perguntar qual é o positivo do ressentimento ou da mágoa, alguém, se não quiser responder, vou esperar um instante, vou comentar outras coisas e daqui a pouco eu falo. Quando você olha o positivo da mágoa, quando você considera que ela tem uma função, você não vê ela como um problema. Se você olhar algo como um problema, vai tender a ser. A Regiane escreveu: aceitar as diferenças. Aí ela apagou. Mensagem retratada. Então, aceitar as diferenças. Deixa eu ver, aceitar as diferenças. A Regiane escreveu de novo. A Maria José escreveu: sempre o negativo funciona mais que o positivo. O negativo, a mágoa, você coloca muita emoção. E o sentimento de amor acaba não tendo muita emoção. Então, foi o que a Maria José escreveu. O positivo da mágoa é se proteger. Quando você sente mágoa, você quer se proteger de uma relação. Às vezes a outra pessoa, o pai ou a mãe, não consegue de alguma forma lidar com as emoções dos filhos. Ou seja, se o pai ou a mãe tem dificuldade com as próprias emoções, se o pai ou a mãe carrega uma tristeza, por exemplo, carrega ressentimento em relação a alguém, aos próprios pais, é normal que o ressentimento vai passando de geração a geração. Então, se o pai ou a mãe tem uma mágoa em relação aos próprios pais, é bem provável que os filhos tenham mágoa pelos pais. Então, por exemplo, quem tem mágoa em relação à mãe, será que a sua mãe não tem mágoa em relação aos pais dela? Por que é importante olhar dessa forma? Porque você olha numa perspectiva sistêmica. Se você tentar resolver a mágoa só em você, às vezes você não consegue. Por quê? Porque a mágoa não está só em você. A mágoa está na sua família. Mais pessoas sentem a mágoa. Então, não adianta você negar a mágoa. Você precisa reconhecer. Se na sua família existem mais pessoas que não se falam, ou seja, existe desentendimento entre as pessoas, isso pode falar de uma mágoa que está passando de geração para geração. E aí você vai sentir o ressentimento e parece que é seu também, como foi o meu caso. O ressentimento que eu tinha era meu também, mas estava somado de um ressentimento que vinha do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Cada um com o seu motivo. Não necessariamente um em relação ao outro, cada um com a sua própria história. E aí a dificuldade que os pais têm de lidar com as próprias emoções vai aparecendo em relação aos filhos. Porque os filhos testam os limites. Os filhos desafiam os pais, mesmo que não queiram. Mesmo que os filhos não
queiram ativamente desafiar os pais, pode ser que tenha filhos que queiram, mas mesmo quando não querem, naturalmente eles desafiam os pais, porque os filhos vão refletir aquilo que os pais não aceitam neles mesmos. Então, como você resolve o ressentimento? Você aceita que ele está dizendo para você tomar espaço. O ressentimento está indicando para você se proteger. Às vezes, a relação com o seu pai ou com a sua mãe, se você tem ressentimento com um ou com os dois, às vezes o ressentimento precisa que você se distancie. Então, não é ruim o ressentimento. O ressentimento é a sua parte dizendo, ó, se distancia. Essa relação não está te cuidando. Essa relação está te prejudicando. Porque uma relação onde tem desentendimento, tem briga e você não pode ser você mesmo, é uma relação que te prejudica. Então, o ressentimento é bem-vindo nesse caso. Porque não adianta você perdoar a pessoa e continuar se submetendo a sofrimento. O que é sofrimento? A outra pessoa te ataca, ou fala com você de uma forma ríspida, ou abusiva, etc. Então, um ressentimento em relação a uma pessoa que tem uma postura abusiva é saudável, porque você está se preservando. Se você não se ressente em relação a uma pessoa abusiva, você continua se submetendo ao abuso. Entendeu? Faz sentido isso que eu falei? Então, o ressentimento, ele tem como positivo fazer você se proteger, se afastar de quem te ofendeu. Não deixar a pessoa te ofender ou te machucar mais de uma vez. A pessoa pode te atacar uma vez. O ressentimento fala para você, olha, não fica perto dessa pessoa. Busca pessoas que você tenha mais conexão. Aceitar isso faz você lembrar de sempre cuidar de você. Faz você lembrar de você, por exemplo, ficar do seu lado. Então, se alguém age com você de uma forma que não te respeita, é melhor ficar longe dessa pessoa. Então, o ressentimento traz esse componente de você se preservar, de você se afastar das pessoas. Até aí não tem nada de ruim, né? Faz sentido? Aí eu vou falar a segunda parte agora. Só que quando você se afasta da pessoa, você tem um lado que ainda quer conexão. É com essa parte que você precisa mudar a relação. Entende? Você precisa perdoar a sua parte que quer conexão, de forma que você fique em paz com você. Se você fala para você, a pessoa, meu pai, minha mãe, realmente fez coisas que me faz querer ficar longe, mas eu tenho um lado que quer conexão. Se você ficar em paz, se você aceitar que está tudo bem, você querer conexão com a pessoa que te magoou, você vai ficar mais em paz. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, para você perdoar, você precisa se perdoar e aceitar que tem um lado seu emocional que é conexão com o seu pai ou com a sua mãe, independente do que aconteceu. Faz sentido? Eu vou ler alguns comentários e aí eu dou sequência. Deixa eu ver a Paula. Isso é verdade. O que o meu pai dizia do pai dele, ele fazia igual para nós. Isso mesmo, os pais repetem. Os pais e a gente. A gente repete a criação que a gente recebeu dos pais. Os pais repetem a criação que eles receberam do pai deles. Se o pai ou a mãe tem mágoa pelos pais, vai surgir isso na relação com os filhos. Deixa eu ver, a Rodrigues Moraes escreveu, verdade. Minha mãe disse que me criaria diferente da forma que foi criada pela mãe. Infelizmente, ela fez as mesmas coisas. É isso. Agressão, repressão, maltrato, mas da maneira diferente. Faz muito sentido o que você falou, a Regiane escreveu. Compreender e aceitar os erros dos nossos pais é libertação, exato. A ideia é que se você aceitar a maneira de ser dos seus pais, você se aceita também. Porque a gente é igual aos pais. Então, se você aceitar os seus pais, você se aceita. Aceitar não quer dizer se submeter. Você pode aceitar o seu pai, aceitar a sua mãe e manter uma distância saudável. Não precisa conviver. Se a convivência traz atrito, traz mal-estar, traz briga, traz infelicidade, é melhor ficar longe. Sinal que não funciona. Mas você pode cuidar de você. Entende? Só ficar longe sofrendo ou ficar perto sofrendo, não adianta. Tem sofrimento igual. O que você pode fazer? Cuidar das suas emoções. Olhar para dentro e perceber que tem uma parte sua que precisa do seu cuidado. Porque se você tem ressentimento em relação ao seu pai ou à sua mãe, esse ressentimento é contra você. Daí é importante acolher, tá bom?
Daí, deixa eu ver. Bom, eu falei então da solução, olhar o positivo, perdoar a si mesmo, perdoar porque você quer conexão e tá tudo bem. E às vezes você está carregando uma mágoa da família, então devolver para a família, tá? E aí pode surgir objeções, né? Quais são as objeções sobre esse assunto? Uma objeção é difícil mudar, porque eu passei muitos anos com mágoa. Como que eu vou perdoar se eu passei tanto tempo com mágoa? Eu passei muito tempo com mágoa. Eu passei, sei lá, 8, dos 8 ao 28, 20 anos. Eu passei 20 anos com mágoa. Mudou numa constelação. Então tem jeito de perdoar. Eu fiz outras terapias e não resolveu, porque não adianta ficar falando. Se você só falar da mágoa, não, só reforça ela. Quando a gente fica falando de problema, a gente reforça os problemas. Falar pode trazer consciência, não é que falar não resolve. Mas só falar, sem entrar em contato com as emoções, não resolve. Na constelação, você olha para as emoções e você acolhe elas. Quando você tem aceitação pelo que você sente, você muda a relação. Então, a objeção de que é difícil, às vezes o difícil existe uma dor emocional, existe uma tristeza. O difícil às vezes, olhar para essa tristeza, olhar para dentro é difícil, porque você nunca olhou, realmente. Mas se você olhar para a tristeza com aceitação, vai ficando mais fácil. Uma outra, uma outra objeção é doloroso isso, ficar olhando para dentro, ficar olhando para o passado, olhando para problemas, é doloroso. Então, o doloroso tem a ver com lidar com a tristeza. Se você não consegue lidar com a tristeza, vai ser doloroso. A questão, então, é como você pode aceitar o que você sente como certo. Se você acolher a sua tristeza, vai ficar menos doloroso. E o doloroso vai ser, seja conectado ou não com os pais. Então, aceitar a tristeza vai trazer para você mais, vou colocar assim, mais compreensão, mais bem-estar. E a dor emocional vai diminuir, porque a dor é a tristeza. A dificuldade de olhar para dentro é a dificuldade de aceitar a própria tristeza e acolher a sua parte triste. Uma outra objeção isso não funciona. Isso é só palavra bonita de ouvir, mas não muda nada. Quando a gente só escuta e fica só no nível intelectual, realmente não muda. Para mudar, a gente precisa vivenciar, precisa trazer para o corpo. O exercício que eu vou propor daqui a pouco é um exercício para você vivenciar a mudança, vivenciar isso que eu estou apresentando, tá? A gente vai para o exercício agora, mas eu vou ler as mensagens que eu vi que surgiram ali, tá? Então vai ter o exercício, depois eu comento sobre a próxima aula. A próxima aula é sobre a relação com o dinheiro. Como melhorar a relação com o dinheiro. E a relação com o dinheiro tem a ver com a relação com os pais. A dificuldade com os pais também é a dificuldade com o dinheiro. Quando a gente muda a relação com a mãe, isso tem um efeito no dinheiro. Tem a ver com o dinheiro aumentar. Quando a gente muda a relação com o pai, tem a ver com conseguir dinheiro, ganhar dinheiro, ter facilidade em ganhar dinheiro. Então, melhorar a relação com os pais tem o benefício de melhorar a relação com o dinheiro também. Às vezes, as crenças limitantes sobre o dinheiro vêm da relação com os pais, e aí a gente olha para isso também. Esses são os assuntos da aula 3 da sexta-noite, tá? Então, lembra se o assunto dinheiro, todo mundo se interessa pelo assunto dinheiro, né? Se você quer liberar dificuldades com o dinheiro, ou se você quer ter mais facilidade, a aula da sexta é para você. E lembra de compartilhar. Compartilha com pessoas que você conhece que quer melhorar a relação com o dinheiro. Quer liberar pensamentos negativos sobre o dinheiro ou quer ter facilidade em ganhar mais. Tá bom? E aí no final tem um exercício. Então já falei da próxima aula, melhor no final. Vai ter o exercício agora. Mas daqui a pouco eu vou falar do desafio também. O desafio é um vídeo de 1 minuto onde você compartilha como você vai praticar. Muito importante pensar no praticar. Como você vai praticar o que você viu sobre o ressentimento? Se você não tem ressentimento, como você vai praticar entrar mais em contato com as suas emoções? Lembra que essa aula de hoje serve tanto para quem tem algum ressentimento quanto para quem não tem. Então, se você não tem ressentimento, você pode falar sobre como você vai lidar melhor com as suas emoções, como você vai se expressar mais, porque às vezes você não tem ressentimento por ignorar as suas necessidades. Então, lidar com as emoções vai ficar mais fácil, tá? Deixa eu ver. Faz muito sentido o que você falou, compreender, aceitar os nossos pais, além. A Regiane, cuidar das minhas emoções é tudo.
E olha que dá um trabalhão de sair dessa de culpar os outros e sou responsável por tudo na minha vida. Legal, Regiane, isso mesmo. Legal, muito bom. Então, vamos para o exercício. O exercício é o seguinte: quem acabou de chegar na live, aproveita e vai fazer o exercício. Fica numa posição confortável, tá? A gente vai olhar. O exercício é o exercício do perdão. Então, se você quer perdoar alguém, esse exercício tem essa função. Se você não tiver alguém para perdoar, você pode olhar para as suas emoções, tá bom? Então, pensa assim. Pense em alguém que você gostaria de perdoar. Se você precisa perdoar o seu pai ou a sua mãe, escolhe um dos dois. Se você precisa perdoar os dois, escolhe um. Se você não tiver ressentimento pelos seus pais, mas por outra pessoa, irmão, irmãos ou alguma outra pessoa que te fez algum mal, experimenta pensar nessa pessoa, tá? Então, pensa na pessoa que você tem mágoa, tem ressentimento. Pode ser algo recente ou pode ser algo passado. Se puder escolher a mágoa mais forte, melhor. Às vezes a mágoa mais forte não necessariamente é a mais antiga, mas não tem problema, porque a gente vai olhar o que está por trás dessa mágoa, tá bom? Então, se você quiser usar a mão, como eu estou fazendo, faz assim, como eu estou fazendo, tá? Você olha para a sua mão e você vê aqui a pessoa que você quer perdoar. Na sua mão está a pessoa que te ofendeu, que te magoou, que fez coisas contra você, te prejudicou. Então aqui está a pessoa. Como eu falei, pode ser pai, mãe, pode ser qualquer outra pessoa, tá? Se você tiver mágoa pelo seu pai ou pela sua mãe, já pega e escolhe um dos dois. Vê ele aqui, tá bom? Quando você tem mágoa por alguém, que pode ser o seu pai ou sua mãe ou outra pessoa, essa mágoa também é por você. Então não adianta querer perdoar a pessoa sem se perdoar. Entendeu? A gente vai olhar para você, que você vê nele ou nela. Entendeu? Então você usa a sua outra mão por trás. Então a mão da frente é a pessoa que eu quero perdoar. No meu caso, por exemplo, se eu pensar, bom, acho que eu não tenho guardado mágoa recentemente. Mas se eu pensar, vou pensar numa pessoa que me incomodou recentemente, que eu teria motivo para ter raiva. Não está consciente, mas eu teria. Talvez se eu encontrasse a pessoa, eu não falasse com ela. Isso do meu último, faz uns 3 anos. Então eu vejo aqui a pessoa que fez algo que me ofendeu e que eu guardei mágoa. Aqui, essa mão de trás, é o que meu eu vejo nela. Esse é o meu eu que é igual a ela. Se eu me ressenti com a pessoa, eu me ressenti também com a minha parte que é igual à pessoa. Então eu vou separar o eu que eu vejo na pessoa, tá? Então, olha que interessante. Aqui está a pessoa que eu não perdoava. Aqui é o que de mim eu via na pessoa. Eu posso até relaxar essa mão, porque o principal está aqui agora. Isso é o que estava por trás. Essa mão é o que eu preciso perdoar em mim. Daí, se você quiser fazer depois desse exercício, para poder ter mais tempo, é só ver de novo e vem direto nesse ponto, tá bom? Aí aqui você fala para essa parte, que é você. Você fala para esse você que é igual a pessoa que você não perdoa. Esse é o você que você não perdoa, tá? Você fala para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu te aceito como você é. E aí, pelo menos, esse foi o movimento para mim. O movimento foi de acolher. Às vezes o movimento pode ser de afastar, tá? Se essa dinâmica da mão não for fácil para você, você pode fazer depois, vendo de novo esse vídeo com mais calma. Mas o ponto-chave é, depois que eu acolhi a minha parte por trás da pessoa que eu não perdoo, fazendo isso, eu acolhi essa parte, integrei. Daí você olha para a pessoa que te incomodou, que te magoou, que te ofendeu. Como está a relação agora? Fica mais fácil? Fala para essa pessoa. Eu assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós. E deixo contigo a sua parte. E eu te agradeço pelo que eu recebi de você. E aí você pode deixar liberar a pessoa, como se você liberasse
a mágoa, o ressentimento, ok? Como foi fazer o exercício? Quem conseguiu fazer, se puder compartilhar como foi. E se puder dizer também, de 0 a 10, quanto estava a mágoa antes de fazer esse exercício? E de 0 a 10, quanto está agora? Por exemplo, nesse exemplo, eu devia ter uma mágoa 5, porque de alguma forma eu tinha trabalhado essa mágoa antes. Quando eu separei, a sensação é que baixou, ficou mais baixo, ficou 3 talvez. A Regiane, muito boa essa dinâmica de me acolher primeiro, isso. E aí, quem puder comentar, me fala, o que mudou? Como foi fazer esse exercício? Quanto estava antes a mágoa, o ressentimento de fazer o exercício, e quanto está agora? A Rita escreveu, ficou ótimo antes 8, agora 2. Legal, Rita. Essa mágoa 2 é a sua parte que te protege. Essa mágoa 2 é saudável, tá bom? Ela é o lado que te lembra de você se proteger, de você se afastar das pessoas que não te respeitam, tá? Então cuida bem dessa parte. A Yara escreveu, antes 10, agora 5. Vou praticar mais. Legal, Yara. É isso mesmo. A Rita escreveu 8 e 2. A Tânia, excelente essa frase de cura das constelações familiares. Gratidão. Legal, é isso mesmo. Quando você olha para o que está por trás de uma relação, você consegue criar uma relação melhor. Então, deixa eu aproveitar, eu esqueci de falar antes, mas se você está gostando, se você gostou do exercício, clica no curtir. Se você não clicou no curtir ainda, porque isso ajuda. E mais uma coisa, se você não está inscrito no meu canal, no canal Constela SP, clica no se inscrever, porque toda semana tem 2 vídeos novos. Na quarta e sexta, toda quarta e sexta eu publico um vídeo novo sobre constelação familiar. Então é uma forma de você continuar aprendendo e se trabalhando vendo os vídeos, tá? Então, se você está gostando e não clicou no curtir ainda, clica no curtir e se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? Bom, e aí a Jaqueline, vou repetir o exercício. Gratidão por tudo que está partilhando conosco. De nada. Gratidão, Jaqueline, por estar participando. Então, a próxima aula eu falei que é sobre o dinheiro. A gente fez o exercício que foi olhar para o que está por trás. Percebeu como resolve de forma simples? Eu busquei muito tempo resolver a mágoa e eu não conseguia. Eu ouvi, às vezes, de algumas pessoas, alguns terapeutas, que era você precisa ter contato com as suas emoções. Mas como que eu faço isso? Eu não sabia como. Não era eu me impedindo de entrar, eu só não sabia como. Eu fiz algum tempo de terapia, acho que ia fazer uns 6 meses, eu acho, em 2010. E só em 2011, quando eu conheci constelação, uma constelação que eu fiz, diminuiu, igual como foi com vocês, diminuiu, ou seja, olha como é interessante esse olhar da constelação. Em um exercício sistêmico, você já sente uma mudança. E esse exercício que a gente fez, quando você participa das vivências pelo Zoom, a gente faz vários exercícios assim. Pelo menos 2, 3 exercícios assim para os temas que surgem na vivência, tá?